Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é por que a esquerda apoia o Hamas? Até o fim da Primeira Guerra Mundial, a região que hoje está situado o Estado de Israel, pertencente aos judeus, a Cisjordânia e faixa de Gaza, onde estão os palestinos, ou povo filisteu, inimigos históricos do povo judeu, pertencia ao Império Otomano, atual Turquia. Essa região passou a ser de domínio inglês, mas no fim da Segunda Guerra Mundial, uma imigração em massa de judeus europeus, muitos sobreviventes do Holocausto nazista, ocorreu naquela região. Temos que entender que a ideia do Estado judeu foi pensado no século XIX pelo jornalista judeu Theodor Herzl, considerado o pai do movimento sionista, quando publicou em 1896 o livro O Estado Judeu. O Estado de Israel foi proclamado em 1948 e o Estado palestino também, só que os palestinos não aceitaram. E desde então os Estados árabes vizinhos, sendo contrários ao Estado de Israel, investiram contra Israel e as seguintes guerras foram travadas. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra do Desgaste, 1969 a 1970, a Guerra do Yom Kippur, 1973, a Guerra Civil do Líbano, de 75 a 85, onde surgiu o Hezbollah, que é o grupo terrorista, a primeira intifada em 1987, quando surgiu o Hamas, e a segunda intifada 2000 e a atual guerra contra o Hamas. Ou seja, Israel passou por todas essas guerras. Israel sempre foi aliada dos Estados Unidos, apesar da União Soviética ter sido favorável à criação do Estado de Israel, ela tinha planos de conquistar países no Ocidente. E em 1958, o então ditador soviético Nikita Khrushchev estabeleceu como plano de conquista do Ocidente duas frentes. Primeira, investir no tráfico de drogas na região da América do Sul, fortalecendo os cartéis de drogas, interagindo esses cartéis com os grupos terroristas marxistas-leninistas da região. Esse plano foi adiante e se consolidou depois da Revolução Cubana, pois Fidel Castro, tendo interesse em destruir a sociedade americana, inundou os Estados Unidos de cocaína. Falando disso com mais detalhes nos próximos vídeos. Segundo, investir em exércitos de libertação nacionais, ou seja, nos movimentos de libertação de colônias pertencentes a países europeus como a França, Portugal, Espanha, Inglaterra, etc. Países da África, da Ásia e do Oriente Médio. Esses exércitos eram, na verdade, organizações terroristas revolucionárias pró-soviéticas, que libertavam, entre aspas, dos países colonialistas europeus para cair em outra prisão muito pior, que era a ditadura comunista pró-soviética. Por exemplo, Angola, Moçambique, Vietnã, etc. Na Conferência do Cairo, de 1964, a Liga Árabe declarou que seu objetivo era a destruição do Estado de Israel. Nessa conferência foi criada a OLP, Organização de Libertação da Palestina, que tinha um braço militar, o Exército de Libertação da Palestina. Também havia a organização guerrilheira Fatah, que agia de modo independente. Essa OLP era apoiada pela União Soviética e representava os palestinos tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza. Ou seja, essas organizações de libertação, esses exércitos de libertação nacional, fazia parte de uma estratégia da União Soviética na época, para a expansão do comunismo. Eles criavam esses exércitos para, teoricamente, libertar os países e cair na prisão que era o comunismo, logicamente dominado pela União Soviética. Ele fez isso em vários países. E a OLP era um desses exércitos de libertação. Os palestinos são muçulmanos da linha religiosa sunita
a mesma da Arábia Saudita. Então, que é aliada dos Estados Unidos, mas que hoje tem como grande cliente de seu petróleo a China, diferentemente do Irã e do atual Iraque, que são xiitas. Essa divisão religiosa se deve a um rompimento, porque os xiitas consideram Ali, o primo e genro do profeta Maomé, o sucessor legítimo da autoridade islâmica, e os sunitas acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser eleito entre eles. Então existe essa briga entre os muçulmanos, entre sunitas e xiitas. Quer dizer, existe uma divisão. Alguns países têm predominância de sunitas e outros países árabes de xiitas, né? Então, como surgiu o grupo terrorista Hamas? Essa é a pergunta. A OLP era dominada por Yasser Arafat. Quando este morreu, a Fatah passou a ocupar os governos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, cujo presidente era o Mahmoud Abbas, está até hoje lá. O Hamas surge em 1987, na ocasião da primeira intifada, primeiro levante dos palestinos contra Israel na Cisjordânia, por Ahmad Yassin, era o nome do líder deles. Esse grupo terrorista surgiu como braço palestino da Irmandade Muçulmana do Egito. O Hamas não prega a criação do Estado palestino, mas a destruição do Estado de Israel. Ele quer a Palestina para os muçulmanos. Em 2007, eles tomaram poder na faixa de Gaza, impondo a Sharia, que é o sistema jurídico do Islã, conjunto de normas derivadas de orientações do Corão. É um grupo terrorista que atua em três vertentes. Vertente política, atua politicamente no governo palestino contra o Fatah. Tem a vertente militar, atua praticando o terror, é armado e financiado pelo Irã, atualmente pelo Irã, através de armamentos vindos da África pela faixa de Gaza. Quer dizer, os armamentos vêm pela África. O Irã é parceira da Rússia, que nunca deixou de ser uma ditadura comunista. Na prática, houve o fim da União Soviética, mas não da ditadura comunista russa. A Rússia continua sendo, mandando naquele pessoal ali. Ele é hoje aliado do Irã e auxilia nos grupos terroristas da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O Hamas é aliado ao grupo terrorista Hezbollah, do sul do Líbano. Ambos os grupos terroristas fornecem drogas vindas do Brasil e que abastecem a Europa. Isso que fica bem claro, que a mídia nunca falou sobre isso, mas é a verdade. A terceira vertente do Hamas, o Dawa, é parte social do Hamas, que assiste aos miseráveis da faixa de Gaza. Observação, a Irmandade Muçulmana é um grupo criado em 1928 no Egito de muçulmanos sunitas que tem como braços o Hamas e a Al-Qaeda. Então, esse grupo é um grupo violentíssimo, a Irmandade Muçulmana. O PT, por ser uma organização mafiosa partidária de linha revolucionária marxista-leninista pró-soviética, que encabeça o Foro de São Paulo e que reúne organizações terroristas e narcoterroristas, além das ditaduras comunistas, tem ligações fortes com organizações mafiosas narcoterroristas brasileiras, como o PCC, que exporta cocaína para o Oriente Médio. O Hamas e o Hezbollah para atingir a Europa. Daí a proteção do PT e demais partidos de esquerda ao Hamas. É através do Hamas e do Hezbollah que a cocaína atinge a Europa. Ela atravessa o Brasil e vai para lá. Por isso que há interesses econômicos fortes entre o PT e o Hamas e o Hezbollah. E a máfia da nova ordem mundial?
Por que Jorge Soros, através da Open Society, financia o Hamas? O propósito de destruição da civilização ocidental e criar um conflito com Israel de proporções tais que detone a Terceira Guerra Mundial e assim implantar o governo comunista e globalista da nova ordem mundial. Quer dizer, existe uma aliança entre a máfia da nova ordem mundial, né, o sistema maçônico, comunista e globalista da nova ordem mundial, com o mundo islâmico. Por que isso? Para destruir a civilização ocidental. Só que isso pode ser um tiro no pé, porque o mundo islâmico hoje, muitos muçulmanos já estão na Europa. E eles se reproduzem e estão cada vez mais numerosos do que os europeus. Isso daí, daqui a pouco eles vão tomar conta, se não abrirem os olhos. É por isso que nós, conservadores patriotas, devemos nos unir contra essas três forças que querem nos aniquilar e nos escravizar. A máfia da nova ordem mundial, o bloco russo-chinês e o mundo islâmico. Temos que entender que Israel tentou por várias ocasiões acordos de paz com os palestinos e todos foram rechaçados, porque não interessa a paz, o que interessa é a destruição do Estado de Israel. E por trás da destruição do Estado de Israel existe a destruição de todo o povo judeu e, por fim, do povo cristão, que é o objetivo dos líderes desses três blocos mundiais. Trata-se, portanto, não só de uma guerra local entre judeus e árabes, mas uma guerra civilizacional entre a civilização judaico-cristã e a barbárie imposta pela ditadura de um desses três blocos. Portanto, eu encerro aqui o meu vídeo dizendo o seguinte, que nós temos que nos unir. Não se trata de uma guerra só entre Israel e Palestina. Aliás, Israel e grupo terrorista Hamas. Está por trás disso muitos interesses. Inclusive os interesses de cada um desses três blocos, que hoje fingem estar em guerra um com o outro, de nos escravizar, de implantarem o comunismo globalista. Tanto a máfia da nova ordem mundial quanto o bloco russo-chinês. Eles têm interesse em dominar o Ocidente. E o mundo islâmico também, impondo a religião muçulmana a todos. Portanto, eu encerro o meu vídeo, peço a todos que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.